Agora falaremos sobre tabela centesimal. Meu nome é João Vitor e eu faço parte do grupo 2, juntamente com a Bruna, o Enzo, a Giovana Rodrigues e o João Pedro. Então começaremos com a definição de tabela centesimal, que nada mais é do que as tabelas de composição presentes nas embalagens dos alimentos. São documentos com informações sobre a composição nutricional, como carboidratos, lipídios, fibras, proteínas, minerais, vitaminas e outros compostos de diversos alimentos. Geralmente, essas informações são apresentadas em composição centesimal, que são as quantidades dos nutrientes a cada 100 gramas de alimento. São os pilares básicos para a educação nutricional e também para o controle da qualidade, a segurança dos alimentos, a avaliação e a adequação da ingestão de nutrientes de indivíduos ou populações. Elas precisam ser confiáveis, atualizadas e mais completas possíveis, a fim de fornecer informações que verdadeiramente representam a composição dos alimentos do país. A TBCA, ela traz um perfil completo de informações sobre a composição centesimal, como vitaminas, minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, entre outros componentes, e ela também identifica a adição de sal e açúcar em preparações dos alimentos, visando avaliar a ingestão de nutrientes. E essa tabela ela é centesimal porque a composição ela está em 100 gramas. Ela também auxilia na orientação alimentar. Por exemplo, se eu quero saber a quantidade de carboidratos que tem no arroz, eu vou nessa tabela e eu vejo que em 100 gramas eu tenho uma quantidade X de arroz. Ela também auxilia em pesquisas de inquérito alimentares, bem como planejamento e execução das políticas nacionais de nutrição, uma vez que ela possui grande quantidade de informação nutricional desses alimentos. A Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos é feita em uma parceria entre a Rede Brasileira de Dados de Composição dos Alimentos, a USP e a Food Research Center, que são 3 organizações encarregadas de fazer essa tabela, fazer os cálculos para essa tabela. Esse cálculo ele é feito a partir de 100 gramas da porção do alimento que deseja ser calculado. Então, em base integral, pega 100 gramas para calcular isso. E ele fica aí expresso, esses dados ficam expressos em formas de tabela, que ficam disponíveis no site da TBCA para o povo poder consultar. E esses dados, esses cálculos sempre devem ser atualizados, porque sempre entram novos produtos no mercado que têm que ser adicionados nessa tabela. Por isso temos muitas versões e a mais recente sempre fica exposta no site da TBCA. Bom, como eu disse, no site da TBCA você pode encontrar todas as tabelas atualizadas e você acessa esse site através do link tbca.net.br. Lá você pode consultar todas as tabelas atualizadas, pesquisando, por exemplo, pelo nome do alimento. Você digita o nome do alimento em português, em inglês ou nome científico e vai aparecer todas as informações sobre ele, a tabela certinha. Você também pode pesquisar sobre o grupo do alimento, que daí vai ser listado todos os alimentos daquele determinado grupo. Então já seria uma coisa mais abrangente de muitos alimentos. Ou também o tipo de alimento, que daí seria todos os alimentos do grupo e do tipo de alimento que você pesquisou. Então é mais abrangente ainda a pesquisa. E também a busca por componente, que daí seriam listados todos os alimentos que tem uma quantidade considerada grande daquele nutriente que você pesquisou. Então você tem vários métodos de pesquisa no site para você encontrar as tabelas que você precisa. Tabelas disponíveis. As principais tabelas de composição de alimentos utilizadas para avaliação do consumo alimentar no Brasil são Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a TACO, que é a mais utilizada atualmente, Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil e Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.
O projeto TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, tem como objetivo gerar dados sobre a composição dos principais alimentos consumidos no Brasil. O projeto TACO foi concebido para ser desenvolvido em fases, levando-se em consideração as necessidades metodológicas e a diversificada gama de alimentos brasileiros. O projeto, coordenado pelo NEPA e a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, é uma iniciativa para fornecer dados de um expressivo número de nutrientes em alimentos nacionais e regionais, obtidos por meio de amostragem representativa e análises realizadas somente por laboratórios com competência analítica comprovada, estudos interlaboratoriais segundo critérios internacionais. As análises dos alimentos presentes nas tabelas da TACO são utilizadas amostras de 100 gramas. Então, na tabela 1 temos alimentos com minerais, vitaminas e colesterol. Na tabela 2 temos alimentos com ácidos graxos. Na tabela 3 temos alimentos com aminoácidos. Tabela de composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil. Em agosto de 1974, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciou uma pesquisa nacional de orçamento familiar e consumo alimentar, sob o nome de Estudo Nacional da Despesa Familiar. Essa tabela foi construída baseada na alimentação da população, ou seja, o seu objetivo foi destacar e pesquisar de forma efetiva o quanto realmente a população investe em alimentação, como é realizada essa alimentação e, acima de tudo, quais os tipos de alimentos são mais consumidos por esta população. Características da tabela do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são o orçamento familiar, então quanto uma família ganha por mês, as despesas familiares, quanto uma família gasta por mês, e o consumo alimentar. Esse consumo alimentar está aqui como quantas pessoas gastam com alimentação todo mês. A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, TBCA, a partir de 2013, está sendo desenvolvida de forma integrada entre a Rede Brasileira de Dados de Composição de Alimentos, Brasil Foods, Universidade de São Paulo, USP, e a Food Research Center. As informações das bases de dados da TBCA foram obtidas tanto através da análise direta de alimentos em laboratórios, no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas na USP, quanto por compilação de informações de dados analíticos de alimentos brasileiros provenientes de publicações, dissertações, teses, dados internos de outros laboratórios, laudos analíticos disponibilizados por indústrias de alimentos e outras tabelas. A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, ela apresenta duas tabelas com bases de dados bem distintas. Essa que está no slide, ela é o quê? Ela é elaborada com base nos dados analíticos de alimentos e produtos industrializados no geral. Essa tabela ela mostra a composição dos alimentos. Então, o que cada alimento tem em sua composição. Ela mostra também os alimentos mais consumidos pela população brasileira. Essa tabela ela facilita muito para que as pessoas consigam fazer um planejamento alimentar por elas mesmas, só por sabendo o que tem na composição dos alimentos. Essa outra tabela, outra base de dados da TBCA, ela é resultado da compilação de dados da composição química de alimentos, dos alimentos, só que essa é dos alimentos regionais, então pratos típicos, pratos da biodiversidade brasileira. Os indicadores utilizados para essa seleção de dados são alimentos descritos em nível de variedade, cultivo, raça, alimento selvagem de acordo com a forma de obtenção da amostra, alimentos classificados como subutilizado de acordo com a lista de espécies subutilizadas do InFood. Esse é o objetivo dessa base de dados, mostrar a composição dos alimentos da biodiversidade brasileira. A outra é diferente, né? Mostra a composição de alimentos industrializados, alimentos em geral, né?